Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de História dos Estados Unidos. Como nós vimos nas últimas aulas, os anos 60 foram realmente agitados na cultura e na política dos Estados Unidos. É a década dos Civil Rights, mas também a da Guerra do Vietnã. De várias maneiras, esses dois fenômenos levaram a um crescimento da atuação do Estado na vida das pessoas, seja por meio do recrutamento compulsório e das mortes causadas pela guerra, seja pela expansão dos programas sociais naquilo que ficou consagrado como a Grande Sociedade de Lyndon Johnson. A Grande Sociedade é o nome que se dá a um conjunto de projetos idealizados por Lyndon Johnson e que visavam ampliar o acesso à saúde, à seguridade social, expandir a garantia de direitos a negros e mulheres e a criação de programas de combate à pobreza, fosse por meio da capacitação e do acesso ao trabalho, mas também pela formulação das ações afirmativas, como mecanismo de criar mais igualdade étnica no país. Porém, ao mesmo tempo que o último ano do governo de Lyndon Johnson marca o auge do estado de bem-estar social nos Estados Unidos, é também o ano que demarca o início de sua derrocada. De certa maneira, os altos custos da guerra e dos programas sociais, somados ao desenvolvimento de novos concorrentes internacionais no campo da produção, levaram a uma estagnação econômica que resultou em altas inflações, no baixo crescimento econômico e na explosão dos índices de desemprego. Aos poucos, o diagnóstico criado apontava para o excesso do Estado na vida das pessoas como sendo um empecilho para o desenvolvimento dos verdadeiros valores americanos, como o trabalho livre, o livre mercado e a defesa da propriedade privada. Propriedade privada aqui entendida num amplo sentido do termo, como sendo o próprio direito à vida. Isso porque uma das grandes vitórias do movimento feminista na década de 1970 foi o direito ao aborto, concedido pela Suprema Corte dos Estados Unidos no famoso caso Roe versus Wade, de 1973. Este fato gerou um grande mal-estar entre os setores conservadores da sociedade americana naquela época. O Estado, como inimigo do livre mercado e da moral e dos bons costumes, foi a grande síntese de um novo sistema de ideias que surgia naquele momento e que se tornaria hegemônico nos Estados Unidos já no final dos anos 70. Estou falando do neoconservadorismo. O neoconservadorismo pode ser entendido como uma espécie de doutrina que foi capaz de unir duas grandes tradições do pensamento norte-americano de direita: o conservadorismo e o libertarianismo. Dessa forma, pouco a pouco converteu-se em um pensamento hegemônico dentro do Partido Republicano, tornando-o capaz de possuir um discurso próprio, que soube dialogar com os anseios de uma sociedade que conviveu com uma década perdida em meio a baixo crescimento, alta inflação e desemprego. Mais do que uma hegemonia dentro do Partido Republicano, o neoconservadorismo elaborado por essa nova direita, que surgia após anos de ostracismo, rompeu as barreiras do partidarismo e se amalgamou ao próprio imaginário norte-americano daquela época. Esta nova direita estadunidense expôs novos projetos políticos, econômicos e culturais, baseados em novas formas de se imaginar a nação, que prometiam tirar o país da crise. E é justamente sobre isso que eu vou falar para vocês na aula de hoje, sobre a formação do neoconservadorismo nos Estados Unidos, desde sua gênese até a sua chegada ao poder. Para isso, contarei com o auxílio do texto do professor Roberto Moll Neto, intitulado A Crise do Liberalismo e o Neoconservadorismo. E, na verdade, é o segundo capítulo da sua tese de doutorado, que se chama Reaganation, a Nação e o Nacionalismo Neoconservador nos Estados Unidos, de 1981 a 1988. A tese do Roberto Moll foi defendida no ano de 2010. Vamos lá? Para entendermos como o neoconservadorismo se estabeleceu como uma doutrina hegemônica no pensamento político norte-americano, nós temos que começar falando sobre o fim do estado de bem-estar social
como modelo primordial de desenvolvimento político e socioeconômico dos Estados Unidos. Conforme eu já mencionei, os anos finais do governo do Lyndon Johnson marcam o auge e a derrocada do estado de bem-estar social. Ao mesmo tempo que todo mundo acreditava que ele era o caminho para uma sociedade mais justa e mais rica, na prática, ele entregava uma realidade de desemprego, altas inflações e baixo crescimento. Mas como isso ocorreu? Como um modelo que garantiu prosperidade para os Estados Unidos desde o New Deal, passando pela era do consenso, chegava a um momento de estagnação? Bom, existem diversas respostas para isso e eu vou escolher algumas que eu julgo as mais importantes. De certa maneira, o pós-guerra foi um momento de grande crescimento para a indústria dos Estados Unidos, mas para a reorganização do setor produtivo no mundo inteiro, seja na Europa, no Japão, mas também em países como a Coreia do Sul e Taiwan. Com isso, novas formas de produção, como o toyotismo, sistemas de semaforização, tornaram as mercadorias asiáticas mais competitivas e mais lucrativas em relação aos antigos modelos fordistas de produção das indústrias norte-americanas. Aos poucos, essas mercadorias começaram a chegar ao território americano, reduzindo a lucratividade e a produtividade das indústrias estadunidenses e, por consequência, a redução dos salários, a expansão do desemprego e, claro, a baixa na arrecadação por parte do Estado. Porém, ao mesmo tempo que as receitas do Estado caíam, seus gastos se expandiam enormemente por conta não apenas dos programas sociais, mas fundamentalmente por conta dos custos da Guerra do Vietnã e do combate ao comunismo ao redor do mundo, o que envolve inclusive a manutenção de um milionário programa espacial. Todo esse cenário, envolvendo a expansão dos gastos sociais, mas também a manutenção de programas espaciais, bem como gastos com a guerra, deram a Lyndon Johnson a fama de gastador inconsequente e exigiu que novas medidas fiscais fossem adotadas. A saída estava talvez em aumentar impostos? Fora de cogitação. Em uma economia em decadência e ao mesmo tempo às vésperas das eleições, essa era uma péssima opção. Era preciso, portanto, cortar gastos. Mas que tipos de gastos? A guerra ou os programas sociais? Por um lado, o Lyndon Johnson dizia que a guerra estava perto do fim, o que poderia ser um alívio no orçamento do governo. Porém, os eventos decorrentes da ofensiva Tet demonstravam que isso estava longe de acontecer. Por outro lado, ele tinha a pressão de prefeitos, tanto democratas quanto republicanos, que se opunham à grande sociedade, uma vez que entendiam que ela dava muito poder aos líderes comunitários e interferia na dinâmica política dos municípios. Tudo isso no ano em que Lyndon Johnson tentaria sua reeleição. Sendo assim, a pressão dos prefeitos e a necessidade de um ajuste fiscal fez com que, apesar do que seus conselheiros políticos haviam o advertido, o presidente optasse pelo corte nos programas sociais. Não bastasse a pressão política e econômica, o ano de 1968 trouxe o acirramento dos confrontos étnicos por conta da morte de Martin Luther King em abril daquele ano. A morte do reverendo criou a sensação de que apenas a luta armada seria o caminho para a redenção do povo preto nos Estados Unidos, o que é representado pela organização de entidades radicais dentro do movimento negro, como é o caso do CORE, do SNCC e a mais famosa delas, o Panteras Negras. Além das tensões étnicas, as marchas contra o Vietnã ganharam proporções cada vez maiores e as greves contra as demissões e reduções de salários somaram-se a esse cenário de convulsão social. Diante disso, Lyndon Johnson decide não tentar a sua reeleição, o que provocou uma disputa em torno de sua vaga entre os democratas, o que levaria até mesmo a um racha dentro do partido. Sem Lyndon Johnson no páreo, 3 nomes surgiram na tentativa de concorrer à Casa Branca naquele ano: George Wallace, George McGovern e Hubert Humphrey. Os 3 divergiam sobre as 2 principais pautas daquela eleição: o Vietnã e as questões sociais. George Wallace tinha o apoio dos conservadores sulistas, George McGovern dos setores tradicionais do capital e da classe média
alta. Já Hubert Humphrey estava ligado aos trabalhadores liberais organizados em sindicatos. Quanto ao Vietnã, McGovern era favorável à retirada das tropas norte-americanas do conflito, enquanto Hubert Humphrey era favorável à manutenção da guerra. Humphrey acabou ganhando a nominação do partido para concorrer às eleições de 1968. Porém, do outro lado dessa contenda estava Richard Nixon. Desde o início das manifestações por conta da morte de Martin Luther King, Nixon havia se posicionado em favor de um combate ostensivo aos manifestantes, vendendo-se como candidato que garantiria a lei e a ordem, atacando os baderneiros radicais. Ao mesmo tempo, o Nixon associou essas revoltas à conivência do Lyndon Johnson com os movimentos que seriam, em grande parte, segundo Nixon, financiados pelos próprios programas da grande sociedade. Resultado, com o apoio dos setores conservadores do Sul, Nixon venceu as eleições e se converteu em presidente dos Estados Unidos. Os primeiros anos de Nixon apontavam para um cumprimento de suas promessas, adotando medidas mais fiscalistas, de controle dos gastos públicos, tendo a Milton Friedman como seu guru da economia. Porém, vamos e venhamos, reduzir gastos em uma sociedade acostumada a ter no Estado a fonte de toda a riqueza não eram medidas populares. Por isso, já em 1971, Nixon dá um chega pra lá no monetarismo do Friedman e anunciou um novo pacote que chamou de Nova Política Econômica. Entre as várias medidas anunciadas nesse pacotão estavam suspender a paridade dólar-ouro, tornando a moeda americana desvalorizada e assim freando as importações, o controle de preços e salários, o aumento da oferta de capital por meio da impressão de moeda e, finalmente, a redução de juros. Essa guinada do Nixon não ocorreu apenas no campo econômico, mas também no campo social, porque ele acabou cedendo às pressões dos movimentos sociais, ampliando políticas de cotas para o mercado de trabalho, dando continuidade às políticas sociais, com novos direitos aos consumidores e também no meio ambiente. Ao fim e ao cabo, os anos de Nixon, no plano doméstico, acabaram sendo uma espécie de continuidade da grande sociedade. Afinal, ele também se engajaria ao movimento dos direitos civis. Nixon acabava por se configurar como uma espécie de encontro entre o melhor dos dois mundos, uma vez que ele era conservador, mas não colocava em risco os avanços conquistados ao longo da campanha do Civil Rights na década de 1960, já que passou a ser um de seus apoiadores. Porém, isso começaria a mudar no ano de 1973. Isso porque foi o ano da aprovação da lei do aborto, de Roe versus Wade, que eu já mencionei aqui. Ali, Nixon começaria a perder o apoio dos setores conservadores. E a sua imagem, que já estava abalada por conta do vazamento dos papéis do Pentágono, que nós vimos na nossa última aula, ficaria ainda mais manchada por conta do escândalo de Watergate em 1974, o que levaria à sua renúncia no mesmo ano. De maneira bastante resumida, o escândalo do Watergate foi a descoberta, por meio de vazamentos jornalísticos, de que durante a campanha para a sua reeleição, Nixon havia mandado o FBI invadir o escritório eleitoral do seu adversário do Partido Democrata, George McGovern, atrás de informações que seriam usadas contra ele durante o período eleitoral. Esse fato gerou uma grande comoção na opinião pública, o que forçou o Congresso a abrir um processo de impeachment contra o presidente, acusando-o de abuso de poder. Antes do processo do impeachment chegar ao seu fim, Nixon renuncia e vai assumir o cargo de presidente, no seu lugar, Gerald Ford, que era o seu vice. Se no plano doméstico as coisas haviam dado uma reviravolta para Nixon, no plano internacional também as coisas ficaram bastante ruins para ele. O rompimento do padrão ouro reduziu o valor do dólar, como eu já mencionei. Só que isso afetou os ganhos dos países que exportavam petróleo. Essa insatisfação acabou se somando ao fato de que Nixon declarou apoio a Israel
na Guerra do Yom Kippur, o que fez com que os países árabes, líderes da OPEP, deixassem de vender petróleo para os Estados Unidos. Evidentemente que a falta de uma alta oferta de petróleo afetou no preço da gasolina no mercado interno norte-americano, resultando em sua escassez, o que gerou ainda mais desconforto econômico nos setores produtivos, mas também para as classes médias, que, como vimos nas últimas aulas, ostentavam o estilo automotivo de vida suburbana. Porém, engana-se quem acha que tudo era crise na América daquele momento. Na verdade, tanto a Guerra Fria quanto a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã impulsionaram a indústria armamentista, por conta do fato de que as principais bases militares dos Estados Unidos se encontravam na região sul do país. Devido à proximidade aos poços de petróleo do Texas, muitas empresas ligadas aos setores de tecnologia, de processadores, de satélites, semicondutores, migraram suas empresas para aquela região, conhecida como Sun Belt, o Cinturão do Sol. Como esclarece o Roberto Moll Neto, além de impulsionar a indústria bélica, o aumento dos gastos militares dinamizou a economia do Sun Belt, região sul e sudoeste do país. O Sun Belt registrou um boom econômico e populacional em torno da indústria de armamentos graças às facilidades trabalhistas que os governos locais ofereceram, ao grande número de bases militares na região e à proximidade das indústrias de combustíveis historicamente instaladas na região. Juntamente com esses setores, o mercado financeiro também lucrou muito com os ativos dessas novas empresas, lucrando mais de 15%, na contramão do que ocorria com o restante da nação. Mas, ok, o que tudo isso tem a ver com neoconservadorismo? Reparem, não apenas as ações do governo vão impactando negativamente a economia e a dinâmica do emprego, com a desvalorização do dólar, o aumento do preço da gasolina, como o foco na produção militar diminuiu a quantidade de dinheiro disponível para investimentos com fins civis, o que aumentou os custos de produção, reduziu a renda dos trabalhadores, afetou o consumo e, consequentemente, causou ainda mais a queda na produtividade, ou seja, desemprego. Da mesma forma, Watergate demonstrava não apenas como o Estado poderia usar de sua força para perseguir seus inimigos, mas também apontava para como o poder demasiado provocava a degeneração de valores morais, consagrados nas atitudes protagonizadas por Nixon. E por último, mas não menos importante, foi justamente entre esses setores da economia ligados à indústria bélica em que o pensamento neoconservador conseguiu angariar mais simpatizantes e apoiadores. Mas eu imagino que você já está ansioso, está ansiosa para saber, a fim de contas, o que é esse neoconservadorismo. Bom, a história do neoconservadorismo em si está ligada à história de uma revista política chamada National Review, que foi fundada em 1955 por um intelectual chamado William Buckley Jr. Ele, em conjunto com outros redatores da revista, como por exemplo o Franklin Meyer e o Staten Evans, desenvolveram a difícil tarefa de encontrar pontos em comum entre as tradições do pensamento norte-americano de direita, o conservadorismo e o libertarianismo. É verdade que ambas tradições possuíam um inimigo em comum, o ideal da grande sociedade americana. Porém, também tinham vários elementos que os colocavam em choque, em atrito. Por isso, é interessante que a gente entenda primeiro no que consiste cada um desses pensamentos para depois entendermos no que eles se diferenciavam. E assim, a gente finalmente compreender como é que se deu essa costura ideológica entre eles. O conservadorismo old school americano tinha três principais fontes. A primeira delas era a tradição antirrevolucionária do Edmund Burke, que desconfiava da natureza humana e de suas ideologias, ressaltava a capacidade do homem em fazer o mal e valorizava o predomínio das instituições
tradicionais. A segunda fonte era a tradição anti-industrial de Thomas Carlyle, que via no romantismo medieval as raízes para um capitalismo vinculado às tradições agrárias e de suas hierarquias, valorizando a relação do homem com a sua própria produção no campo, que tornaria dele um sujeito capaz de prover o seu próprio sustento. A terceira principal fonte de inspiração vinha justamente do tradicionalismo da vida cristã, que atacava a decadência moral e a perda dos valores espirituais que teriam iniciado já desde o início do século XX, com uma valorização do materialismo e do consumo, mas que haviam piorado nos últimos anos por conta da ação do Estado propagando valores que não condiziam com a moral cristã, como, por exemplo, o divórcio e o aborto. É bastante importante a gente frisar que nessa tradição do conservadorismo, a sociedade se impõe ao indivíduo. Na verdade, a comunidade, onde os valores são construídos, são passados de geração em geração e se consolidam como uma verdadeira tradição e uma moral que possibilita as sociedades se nortearem no seu próprio desenvolvimento. E os libertários, hein? O que é que eles pensavam? Influenciados por Friedrich Hayek, para eles, o problema central do mundo moderno estava na perda da liberdade, entendida primeiramente no seu sentido negativo, ou seja, individual. A liberdade fundamental, portanto, era aquela que não limitava a venda da própria força de trabalho, o uso individual do dinheiro e o direito à propriedade privada. No entendimento deles, esses três elementos haviam sido duramente golpeados pelo New Deal e pela grande sociedade, que era a sua forma mais monstruosa. Segundo os libertários, portanto, a base da sociedade é o indivíduo, sendo que o que representa a sociedade é a associação de indivíduos em busca da realização de seus interesses individuais, não cabendo sobre eles objetivos externos ou planejados por organizações coletivas, como sindicatos ou o próprio Estado. Por conta disso, impor objetivos à sociedade por meio de um planejamento econômico, por exemplo, significaria destruir a democracia e diminuir a individualidade, por consequência, um ataque à liberdade. Assim, segundo o ideário dos libertários, o capitalismo puro seria uma forma de organização superior, pois por meio do mercado seria possível o encontro de indivíduos que estabeleceriam acordos e selariam parcerias na busca pelo progresso material, na produção de riqueza, na realização pessoal e a busca pela felicidade. E é justamente isso o que tornaria capaz a promoção de avanços coletivos. E é aí onde nascem as diferenças entre libertários e conservadores. Assim, se por um lado os conservadores são céticos quanto à capacidade humana e entendem que as tradições da comunidade devem guiar o desenvolvimento social, os libertários apostam justamente nessa criatividade humana. Se para os conservadores a imposição de vontades individuais fere os costumes que se consagram ao longo do tempo e se convertem em leis e tradições socialmente partilhadas, para os libertários é o individualismo que força as pessoas a encontrarem entre si pontos de concordância que resultam nos contratos sociais estabelecidos com o consentimento de todos. E por fim, se para os conservadores o mercado deturpava os valores do capitalismo primordial, que recompensava o esforço do trabalhador do campo, sendo a indústria responsável por desvincular o homem de produzir para o seu próprio sustento, os libertários entendiam que o livre mercado era a possibilidade da realização das vontades humanas. Mas e aí? O que os unia então? Bom, a resposta mais fácil é justamente esse descontentamento com a grande sociedade. Uma vez que ela impunha limites à realização do trabalho livre, do mercado livre, mas também impunha novos modelos de família, por meio da legalização do divórcio, mas também de novos costumes, como o aborto, que levavam à degeneração dos valores cristãos. Porém, mais do que isso, o que os redatores da National Review perceberam era um apreço que ambos os grupos tinham pela liberdade,
ainda que as entendessem de maneira diferentes. E foi justamente nisso em que eles investiram para construir o seu argumento de aproximação dessas duas tradições. Funcionou mais ou menos assim. Segundo eles, a liberdade, no sentido libertário, era impossível sem uma prerrogativa moral e um objetivo transcendental. Ou seja, a liberdade sem um sentido moral poderia levar, por exemplo, à aniquilação do outro para a realização de satisfações pessoais. Da mesma forma, a virtude moral dos conservadores era impossível sem a liberdade, pois sem a possibilidade de escolha, o Estado acabaria impondo suas virtudes e seus objetivos. A liberdade aqui casa com a possibilidade do livre-arbítrio concedido por Deus e retirado por meio da imposição de leis dos homens, forçadas à prática por meio do Estado. Nesse quesito, os intelectuais da National Review apontaram para essa semelhança entre ambos. A ideia de que o estado de bem-estar social violava a liberdade econômica, a liberdade de escolha e, por consequência, destruía a moral, a dignidade e a autonomia dos homens. E mais do que isso, a liberdade, antes de mais nada, era um valor, uma tradição legitimamente americana e que remontava aos pais fundadores. E a liberdade dos pais fundadores era a liberdade negativa. Aos poucos, essa nova forma de entender o mundo, que defendia as liberdades econômicas, as liberdades políticas, mas acatava a necessidade da existência de valores morais e tradicionais que norteariam a sociedade, começa a ganhar espaço no debate público, atraindo inclusive membros da esquerda para o seu campo. Porém, o neoconservadorismo esteve longe de ser um pensamento hegemônico na virada da década de 60 para a década de 70. Faltava, sobretudo, uma organização e uma mobilização orgânica, bem como a presença e a existência de quadros políticos. Pois bem, é justamente a crise da década de 70 que vai criar um ambiente para a mobilização e a organização do neoconservadorismo, que vai passar a contar com o apoio de empresários na organização de grupos de estudos que vão passar a articular os intelectuais, as universidades, os centros de pesquisas, vão promover uma difusão do pensamento e a formação de pensadores. A isso vai dar-se o nome de organizações políticas e empresariais, que em inglês recebe a sigla de BPOs. Entre as BPOs, as mais importantes foram a Business Roundtable, a American Enterprise Institute, a Heritage Foundation, que inclusive vai financiar a campanha do Ronald Reagan, e a Hoover Institution, que tinha nomes de renomes, como por exemplo Alan Greenspan, que viria a ser presidente do Banco Central no futuro, e Milton Friedman, um economista já consagrado na década de 60. Além das BPOs, outra forma de incentivar a organização do pensamento neoconservador foram as fundações, geralmente ligadas a grupos de empresas ou famílias bastante bem de vidas. Essas fundações financiavam programas de televisão, jornais, revistas e tinham não apenas uma simpatia, mas uma filiação ao pensamento neoconservador. É justamente nesses centros onde vai nascer a crítica às políticas progressistas, responsabilizando-as pela crise, como por exemplo os altos gastos do governo, os altos impostos, aumento nos custos da produção, a intervenção do governo federal, entre outras. A superação desse quadro viria apenas por meio de propostas econômicas fiscalistas ou monetaristas. A grande importância das BPOs para a divulgação do pensamento conservador foi que elas foram responsáveis por quebrar a barreira entre as discussões acadêmicas e o público geral. Por meio do financiamento a jornais e também a revistas, mas também a formação de jovens jornalistas e a criação de apoios e incentivos a estudantes, eles conseguiram atrelar esses interesses particulares a algumas demandas da população. Outro segmento que foi fundamental para a
popularização das ideias conservadoras foi a direita religiosa. É verdade que naquele momento os evangélicos não somavam mais do que 19% da população norte-americana. Mas também é verdade que a religião era muito importante no imaginário norte-americano. Já falamos disso, por exemplo, com relação ao Destino Manifesto, que organiza para o norte-americano essa noção de possuir uma missão quase que evangelizadora em relação ao mundo. A gente não pode se esquecer, por exemplo, no século XIX, que o protestantismo na América aprofundou a ideia do livre-arbítrio, aumentou o otimismo sobre a natureza humana, por exemplo, com a redenção do pecador, ligou o progresso material e cultural à perfeição espiritual, como a gente viu, por exemplo, com o segundo despertar em meados do século XIX, que foi peça fundamental, inclusive, para a abolição dos escravos. Porém, no final do século XIX, a visão otimista do mundo evangélica foi substituída por visões pós-milenaristas. O fervor evangélico deu espaço ao fundamentalismo. A visão fundamentalista enfatizou a salvação individual e o puritanismo. Já na década de 1930, com o New Deal, os fundamentalistas se associaram ao superpatriotismo, ao anticomunismo e ao conservadorismo, como nós vimos na nossa aula sobre o New Deal. Aí, depois da Segunda Guerra Mundial, as igrejas passaram a fundar suas rádios, ter os seus programas de TV, e isso possibilitou que elas tivessem uma maior articulação com a população e a divulgação de seus próprios ideários. A partir de então, ela começa a produzir uma espécie de ataque e denúncias à conspiração comunista, orquestradas pelo estado de bem-estar social por meio das escolas ou do próprio governo, mas também passam a defender o livre mercado como sendo um valor cristão. É interessante que essa visão do livre mercado, que vai dar à igreja evangélica desse momento um espírito de empreendedorismo, fez associar o momento de crise econômica com uma espécie de vontade divina, como se Deus não estivesse de acordo com as políticas econômicas praticadas naquele momento. A ideia de que se uma nação está fazendo as coisas que Deus deseja que sejam feitas, ela prospera. Nesse caso, se os Estados Unidos não estava prosperando, significava que ele não estava fazendo aquilo que Deus desejava. Outro ponto importante foi justamente essa ideia de que o Watergate representava justamente um momento de degeneração dos valores norte-americanos, dos valores cristãos. E quais eram esses verdadeiros valores cristãos que se confundiam com os próprios valores americanos? A liberdade, a autonomia, o progresso, a moral, o individualismo e as oportunidades do capitalismo, que foram entendidos como características naturais. E o que era o oposto disso? O oposto disso era essa crença no humanismo que afastava as pessoas de Deus, era o multiculturalismo, era o coletivismo, o ambientalismo e o progressismo. Sendo assim, a cruzada política era também uma cruzada moral, de religiosos conservadores que acabaram ganhando todo o país por meio de seus programas religiosos que eram transmitidos em rede nacional, por meio da televisão e de emissoras que esses líderes evangélicos passaram a possuir, a Christian Broadcasting Network. Agora, mais do que um conjunto de ideias que se espalharam junto à opinião pública, seja por meio dos programas televisivos de pastores ou economistas, como o próprio Milton Friedman, sim, ele tinha um programa de televisão, seja por meio dos altares das igrejas, o neoconservadorismo somente se converteu em uma opção política quando ele conseguiu se estabelecer como uma hegemonia dentro do próprio Partido Republicano. Bom, demorou para que os neoconservadores confiassem em algum político do Partido Republicano. Porém, alguns deles começaram a ser financiados, treinados e ligados aos BPOs e à direita religiosa. O primeiro grande nome dentro do partido a receber essa confiança foi o Ronald Reagan, que havia sido governador da Califórnia. Em 1976, os neoconservadores já haviam apoiado o nome de Reagan contra Gerald Ford nas primárias do Partido Republicano.
Reagan quase venceu as primárias e foi derrotado por muitos poucos votos. Já Ford seria fragorosamente derrotado pelo opositor democrata Jimmy Carter nas eleições de 76. Carter saiu vitorioso, entre outras coisas, por conta do escândalo do Watergate, uma vez que Gerald Ford, assim que assumiu a presidência, perdoou Richard Nixon, o que pegou muito mal junto à opinião pública. Bom, e aí vem uma coisa bastante interessante que eu gostaria da atenção de vocês. Porque o início do governo do Carter acabou conciliando as demandas dos interesses dos trabalhadores organizados, da classe média, dos setores tradicionais do capital, com programas sociais sem pôr empecilho ao desenvolvimento do capital. Parecia que seria um governo conciliador de esquerda. No entanto, a intensificação da crise, com constantes quedas na produtividade e aumento da inflação e do desemprego, levaram Carter para a direita. E isso ficou evidente pela implementação de medidas neoconservadoras, como a redução dos gastos públicos e a desregulamentação da economia. Olhem que curioso, assim como Nixon começa inclinado para a direita e pende para a esquerda, delimitando o limite do modelo da grande sociedade, Carter começa na esquerda e vai para a direita, porém agora marcando o triunfo do neoconservadorismo. Aos poucos, o presidente aceitou o argumento neoconservador de que os déficits e a inflação eram resultantes da interferência do governo na economia. Por que essa informação é importante? Essa informação é importante porque ela é a maior prova de que, independente de corretas ou não, na segunda metade da década de 1970, as ideias neoconservadoras se firmaram como uma hegemonia não apenas no campo do conservador, mas na política americana como um todo. Fato comprovado pela derrota dos democratas nas eleições minoritárias de 1978 e também pela adesão do Carter ao modelo neoconservador de relação do Estado com a economia. No ano seguinte, por exemplo, Carter aumentou os gastos militares e cortou os gastos de seguridade social, o que lhe custou a perda do apoio dos trabalhadores e das camadas mais pobres. Esse vai ou não vai do Carter, vai para a direita, vai para a esquerda, acabou criando uma espécie de imagem do Partido Democrata que deixou de ser visto como o partido da prosperidade e passou a ser visto como o partido da ineficiência. Por outro lado, os republicanos acabaram por converter-se no partido da eficiência neoconservadora. Ou seja, muito mais do que ideias limitadas a um grupo de estudos de universitários, os projetos de nação dos neoconservadores impactavam o público em dois sentidos principais. O primeiro porque tornaram a redução do governo e o corte dos gastos mais aceitáveis, mais palatáveis como propostas de governo. E o segundo, pois mostraram que a solução para a crise poderia ser feita com pouca dor. Em conjunto com o apelo econômico, uma leitura moral das questões sociais foi alavancada para legitimar o projeto nacional neoconservador perante o seu público-alvo, que eram trabalhadores pouco especializados, brancos sulistas, católicos e evangélicos. Assim, nas eleições de 1980, a oposição aos direitos civis, a popularidade do neoconservadorismo e o crescimento das indústrias do Sunbelt reavivaram um antiestatismo e alimentaram o crescimento de políticos da nova direita republicana. Sendo assim, nas eleições de 1980, o momento era de Reagan e dos neoconservadores. A direita neoconservadora tornou-se a força ideológica mais importante do Partido Republicano e o Sunbelt era sua principal base de apoio. Agora, os anos Reagan também permearam o imaginário e a cultura pop norte-americana. E é exatamente sobre isso que falaremos na nossa próxima aula. A América de Reagan e o cinema americano de 1980. Nos vemos lá. Até mais. Tchau, tchau.